Medo do dízimo e o afastamento de muitos crentes. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Eu demorei muito para falar sobre esse assunto, porque eu julgo que ter que falar sobre esse assunto já é uma certa desvantagem, porque é um assunto para o começo da fé cristã, para meninos espirituais que precisam puxar a orelha sobre dízimo. Mas nos dias de hoje nós estamos vendo uma situação tão caótica que eu, com o peso de ser uma voz aqui no YouTube, vou fazer este vídeo. Não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vão ver, mas estou preocupado com a prática das poucas ou muitas que ouvirão e virão. Não adianta ser só ouvinte, porque Jesus já chamou atenção sobre isso. Não sejais só ouvinte da palavra, mas sejam praticantes. Então, para começar, eu quero afastar totalmente qualquer possibilidade de você imaginar que o dízimo não é bíblico no Novo e no Antigo Testamento. Então, eu vou ser um pouco sintético sobre isso, porque eu entendo que não tem nem sentido a gente questionar se o dízimo é bíblico ou não é bíblico para o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos muito respaldo, inclusive provando que o dízimo não é da época da lei. Porque Abraão, antes da lei, antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, antes de todo aquele compêndio de lei que Deus entregou para Moisés, Abraão já tinha dado o dízimo. Lá no capítulo 14 de Gênesis, bem no comecinho da palavra, tinha dado, ministrado o dízimo a Melquisedeque, que significa Meleque, rei, e Zedeque, justiça, uma representatividade, um protótipo, né? Um arquétipo perfeito de Jesus Cristo, o Melquisedeque, sem genealogia. Então, realmente, o dízimo passa dentro também da lei, pelo cumprimento da lei, não é? E nós vemos Malaquias falando largamente sobre o dízimo. Ah, pastor, mas em Novo Testamento é pouco comentado. Primeiro, por que é pouco comentado? Porque os apóstolos daquela época, eles cumpriam o dízimo à luz do Antigo Testamento. É pouco comentado porque era uma coisa que eles tinham uma prática constante, eles não tinham problema com isso. Então, o dízimo é pouco comentado, mas principalmente, se Jesus comenta, então já acabou dúvida. Então, Mateus 23 vai falar, Jesus respaldando, mandando guardar a justiça e misericórdia e também praticar o dízimo, chamando a atenção dos fariseus, né? Mateus 23. Você vai ver também no livro de Hebreus, capítulo 6 também, capítulo 7, principalmente falando sobre dízimo, e você vai ver várias vezes o apóstolo Paulo exortando sobre liberalidade, que inclui dízimos e oferta. Várias vezes, toda a carta a Filipenses, você vai ver o apóstolo Paulo falando e elogiando o povo de Filipenses, né? O povo de Filipos. Então, nós vemos que Antigo e Novo Testamento é um princípio bíblico, é uma doutrina sã que você deve praticar. Agora, o tema deste vídeo é justamente sobre o medo do dízimo. É sobre isso que eu quero falar. E o medo do dízimo faz pessoas serem fantoches de uma divindade maligna chamada Mamon, que Jesus vai citar em Mateus 6:24. Não podeis adorar a dois deuses, ou adora um e aborrece ao outro, ou aborrece a outro e adora o outro, não é? Então ele diz, não podeis, no final do verso ele diz, não podeis adorar a Deus e a Mamon. Mamon é uma transliteração da palavra dinheiro, não é? É bom lembrar que em Israel, eu me assustei quando eu fui, uma das vezes que eu fui, eu vi uma rede de banco chamada Apolion. Onde é que você vê Apolion na Bíblia? No Apocalipse, é a figura de uma divindade demoníaca, não é? Uma rede bancária com o nome de Apolion, não é? Então nós vemos, independente de amarmos Israel e seu povo, nós sabemos que o judaísmo cabalístico, né, o sionismo cabalístico, os ocultismos, todas essas misérias ocultistas que ainda estão ali em Israel, fazem muitas pessoas ficarem cativas de Mamon. Mas não é só em Israel não, viu, irmãos? O meio evangélico está assim de fantoche de Mamon. O tema desse vídeo é medo do dízimo. Por que as pessoas se afastam? É a causa do afastamento de muitas pessoas. Não brigaram com ninguém, não foram exortadas por pastor, não foram maltratadas, ao contrário, foram amadas. Mas enquanto elas podiam dar um dízimo, que na cabeça delas, né, elas fazem uma autoterapia para dizer que não dizimar não é pecado,
né? Então, enquanto na cabeça delas o dízimo era uma coisa que era um valor assim que dava para ela dizimar, não é? Ela que eu estou falando em relação à pessoa, homem e mulher, certo? Então, enquanto ela entendia que dava para dizimar, ela dizimava. Mas quando ela prosperou e ela ganhou um certo valor, ela achou que não dizima mais, por vários medos, e eu vou listar alguns deles aqui. Primeiro, quando essa pessoa prospera demais, ela naturalmente ela contrai alguns medos que Mamon coloca para controlar ela. Ela tem medo de que as pessoas saibam que ela está ganhando demais e pedir dinheiro emprestado e cartão emprestado. Essas pessoas morrem de medo disso. Na mente delas, Mamon faz elas pensarem que elas chegam no lugar e todo mundo está olhando, ela tem dinheiro, ele tem dinheiro, vou pedir emprestado. E não é isso. É uma onda que Mamon faz na cabeça da pessoa, uma lavagem cerebral. Né? É um demônio do dinheiro. Um outro medo que a pessoa fica é de ela continuar dizimando e os tesoureiros da igreja poderem calcular pelo dízimo quanto ela ganha. É um medo dela ser invadida na sua privacidade financeira. Não é? Isso é uma coisa totalmente idiota, mas o diabo trabalha nesse sentido. Outro medo que essa pessoa tem também é dela continuar prosperando e ter que aumentar o valor do dízimo. Gente, é terrível isso. É uma vidinha muito medíocre. Então, quais são os passos que essa pessoa toma? Se essa pessoa for uma pessoa muito dissimulada, ela vai arrumar um jeito de se ofender e arrumar um bode expiatório para ela pular fora da igreja. Sempre tem 1000 desculpas que não dá nem para listar aqui. É as coisas mínimas, as coisas mais esdrúxulas que você possa imaginar, a pessoa sair da igreja. Mas mentira, não é nada disso. É porque ela não quer mais ficar ali dizimando naquela igreja. Porque a palavra ensina que oferta você pode ministrar em qualquer lugar que o seu espírito direcionar. Mas o dízimo tem a questão de fidelidade aos domésticos da fé e você ministrar na localidade onde você congrega. Então, o primeiro start de Mamon na cabeça dessa pessoa, caia fora. Se a pessoa for dissimulada, ela vai encontrar um bode expiatório para dizer. Geralmente o bode expiatório é pastor ou liderança, não é? Mas se a pessoa for um pouquinho mais temente, ela simplesmente se afasta. Ela se afasta, ela dá desculpas, ela conta histórias, 1001 histórias. Ela vai agir com aquela dissimulação política, né? Que o político você pode chegar na cara dele e dizer, você é ladrão. Ele não vai brigar com você, ele vai dizer, peraí, vamos examinar isso aí. Será mesmo que eu sou ladrão? Ele quebra você só na linguagem falsa de educação. A mesma coisa são essas pessoas. Quando ela se afasta da igreja, encontra alguns irmãos, ela vai tratar super bem, mas assim, de uma maneira até para constranger o irmão. Para que a pessoa, em momento nenhum, toque no assunto, nem sonhe, porque ela se afastou. Isso eu estou falando por uma vivência, irmão, de mais de 18 anos, servindo ao Senhor como líder, e a gente já viu uma nuvem de pessoas que não tem sentido de se afastar da igreja, senão porque prosperou e não quer ficar cativo de dar o dízimo ali. Enquanto isso, ela não sabe que dizimar não é cativeiro, é libertação, porque você não repreende nenhum dos demônios que atuam na área de finança, que estão na palavra, você não repreende com campanha, profetizado, declara o ato profético. Você repreende com fidelidade na igreja onde você congrega. Eu vou falar aqui 8 demônios na palavra que atuam na área financeira. Então vamos lá. Destruidor, devorador, cortador e migrador. Que na verdade é um tipo de locusta que Deus permite quando a pessoa está fora da posição. E são várias fases desse gafanhoto. Então são 4. Depois você tem sanguessuga, citado em Provérbios, suas filhas Daidá e Mamon. 4 demônios só para detonar sua vida financeira, para detonar o seu celeiro, a sua prosperidade, os seus lagares, suas eiras, não é? Por quê? Porque houve brecha. A pessoa achou que ela estava dizimando demais. Um outro medo dessas pessoas é de que o pastor esteja roubando a igreja. Que existe. Tem muitos pastores que são ladrões, que roubam, mas a gente não pode generalizar, né, irmãos? Nós temos que ter o filtro, um dom que eu falo direto aqui, irmãos. Discernimento de espírito que faz você entender a fonte, revelar a fonte do fenômeno, se é maligno ou benigna.
Quem é espiritual, diz a palavra, discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Ô, cabecinha! Então, nós entendemos aqui claramente que o medo de dizimar tem afastado muitas pessoas da casa de Deus. Aí essa pessoa se apropria de uma autoridade que ela não pode exercer, que é de dar o dízimo, distribuir. Vira Madre Teresa de Calcutá, vira Irmã Dulce. Eu vou dividir meu dízimo, dou para lá, dou para cá. Esse mês apertou muito, tá demais, ela diminui, ela corta para lá, corta para cá. E fica como uma super crente, porque ela, numa igreja pequenininha, e essa pessoa dá um dízimo razoável, uma igreja que tem uma entrada pouco, por exemplo, uma igreja pequenininha, aqui a entrada é por reunião de R$ 200. Essa pessoa chega a dar um dízimo de R$ 1.000, meu Deus, os irmãos vão glorificar, não vai faltar profecia boa para essa pessoa, e o ego dela fica massageado, e o ego dessa pessoa fica maquiando o erro, não é? Fica maquiando exatamente a apatia dela de ser fiel na presença de Deus. Então eu quero exortar você, dizer que você tema ao Senhor, dizime onde você congrega, oferte onde você congrega, não deixe Mamon te oprimir e repreenda os demônios que atuam na área financeira com fidelidade ao Senhor. Amém? Jesus te abençoe.